em casa. Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O canal Conexão Nutricionistas tem o intuito de conectar todos os nutricionistas através de diferentes entrevistas com diferentes profissionais da área, com o intuito de engrandecer cada vez mais a área da nutrição. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube para receber notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas que já tem no canal. E para a entrevista de hoje, vamos estar falando sobre um projeto de nutrição maravilhoso, o Tratado de Nutrição e Dietoterapia. E para isso convidamos a doutora Fabiana Poltronieri, que muito gentilmente aceitou o convite. Olá, doutora Fabiana, tudo bem? Olá, Paulo Henrique, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no canal Conexão Nutricionistas. É uma alegria contar com um nutricionista do outro lado da tela, no papel de entrevistador e dando essa oportunidade de falar um pouco sobre esse belo projeto do qual eu sou uma das organizadoras, juntamente com a doutora Luciana Rossi. Aproveito esse momento para agradecer a doutora Marli Brasioli, que me fez o convite. A Marli é uma batalhadora pela nutrição e pelos nutricionistas há bastante tempo, não é, Paulo? E agradeço ao Paulo, esse jovem nutricionista, empreendedor e vigorosamente envolvido com a possibilidade de levar aos colegas do Brasil inteiro a fala de alguns nutricionistas em diferentes áreas. E, portanto, eu fico muito feliz de poder estar aqui e, novamente, em nome da equipe Tratado de Nutrição e Dietoterapia, agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto em que nós estivemos envolvidos aí nos últimos anos como organizadoras. Falando um pouquinho sobre a doutora Fabiana Poltronieri. Ela é nutricionista, catarinense, né, de Blumenau, né, é doutora em Ciência dos Alimentos pela USP, docente em cursos de graduação, autora de dezenas de artigos científicos nacionais e internacionais, né, fez parte da comissão de ética durante 2 gestões no CRN3, né, e fez junto com a doutora Luciana Rossi a organização do Tratado de Nutrição e Dietoterapia. Bastante coisa, hein, doutora? Parabéns, viu? Eu contei com a gentileza da sua narrativa, Paulo. Na verdade, a minha contribuição maior talvez seja no fato de eu ser uma entusiasta da nutrição e da profissão de nutricionistas. Talvez esse seja meu maior legado, que é tentar estar com os alunos de uma forma integral e íntegra, na medida em que a nutrição apresenta desafios, né, ao longo dos tempos, e os jovens futuros nutricionistas estão aí quase prontos num mundo cheio de mudanças, né? Então, além do Tratado de Nutrição e Dietoterapia, que de fato é uma obra que me causa alegria imensa pelo trabalho construído junto com a doutora Luciana Rossi, pela construção dos capítulos, da proposta, enfim, pelo fato de nós termos uma obra brasileira dessa magnitude, não é? Mas eu entendo que o que há de mais formidável na minha atuação seja a possibilidade de compartilhar as minhas experiências com os meus colegas e com os alunos também. Só para lapidar um pouquinho, né, baseado no seu grande engajamento e conhecimento na área de nutrição, pelo qual a doutora Fabiana Poltronieri é muito conhecida, como surgiu a vontade de ser nutricionista? Essa é uma história que sempre me pega um pouco de sobressalto, porque eu fiz um relato meses atrás durante uma entrevista e minha mãe teve a oportunidade de ouvir. Ela riu e disse, não imaginava que teria sido assim. Talvez um pouco de romantismo da minha parte, né, no relato, mas eu comentava naquela ocasião
que eu ingressei na faculdade com 16 anos, na Universidade Federal de Santa Catarina, e naquela ocasião o curso de nutrição, bacharel em nutrição, só havia nesta universidade, né? Portanto, não havia como cursar nutrição em qualquer outra região do estado. E eu, como você mesmo disse, sou blumenauense, portanto, sou do interior do estado de Santa Catarina, e tive que me deslocar até a capital, portanto, para fazer o curso de nutrição. E a minha escolha se deveu ao fato de que eu imaginava que, por meio da nutrição, eu poderia ajudar as pessoas de uma maneira muito direta em relação à condição da fome, que era uma coisa que me preocupava muito na época. Na minha inocência, e por isso eu falei que de modo romântico, eu acreditava que a fome era uma situação apenas encontrada nos países do continente africano, muito distante da realidade brasileira, mas como uma jovem de classe média blumenauense, eu tinha toda a dificuldade de perceber que a fome era uma realidade brasileira muito mais comum que eu imaginava. Portanto, eu ingressei na faculdade imaginando seguir a área de saúde pública. Eu ingressei muito estimulada por uma tia que era madre e que sempre me chamou a atenção para as questões sociais e, portanto, daí talvez tenha vindo a minha preocupação com as populações famintas ao redor do mundo. Naquele momento eu não tinha ideia de que a nutrição, Paulo, era esse universo que nós contemplamos hoje, né? Nós vamos discutir mais adiante, você já teve a oportunidade de comentar comigo, que viu no tratado, que nós temos lá 1.112 páginas, 97 capítulos, então naquele momento eu não imaginava a nutrição com essa amplitude. Eu praticamente só enxergava uma única área, que era a área de saúde pública. Ao longo da faculdade eu fui me inteirando das outras áreas e me apaixonando por áreas diferentes, a ponto de achar que eu seguiria a nutrição clínica. E, por fim, diante dos acontecimentos, eu acabei indo para a área de alimentos, sendo que a questão ética sempre permeou o meu trabalho e as minhas reflexões, porque desde a graduação, desde ética e pesquisa, isso houve continuidade na pós-graduação, depois nas instituições de ensino superior nas quais eu trabalhei, eu também tive a oportunidade de fazer parte dos comitês ligados à pesquisa ética, de tal forma que quando eu cheguei ao Conselho Regional de Nutricionistas, na primeira gestão, com a presidência da doutora Silvia Cozzolino, e na segunda gestão, com a presidência da doutora Denise Hernandes, eu tive a oportunidade de ser coordenadora da Comissão de Ética nestas duas gestões. Portanto, Paulo, de 2014 a 2017, e depois com a reeleição de 2017 até fevereiro deste ano, eu tive a oportunidade de, junto com outros colegas conselheiros, fazer um trabalho que eu julgo muito adequado frente à Comissão de Ética. Evidentemente que esse trabalho nunca é sozinho, o coordenador é um mero puxador de samba, né, no sentido de é ele que organiza e dá velocidade ou orientações, mas de fato a comissão é muito independente, com conselheiros muito capazes e, na verdade, eu sempre tive uma grande sorte de estar numa comissão no âmbito do CRN3, que é o conselho maior do Brasil no sentido de número de inscritos, não é? Acredito que o CRN3 deva ter mais do que 40 mil profissionais inscritos, o CRN3 que contempla São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, nessa medida, eu tive a oportunidade de viajar muito para o interior de São Paulo, nas ações próprias do Conselho, né? E também de viajar para o Mato Grosso do Sul, também envolvido com ações no âmbito do Conselho. Eu sugiro a todos os colegas que se envolvam sempre com as nossas entidades de classe, né? A nossa categoria se fortalece com um sindicato fortalecido, com um conselho fortalecido e também com a associação. Então, eu percebo que eu sempre fui apaixonada pela nutrição e pela nossa profissão,
mas que, obviamente, o entendimento da logística, né, da engenharia do conselho, da engenharia do sindicato e das associações, eu fui entendendo muito melhor naquele momento em que eu fazia parte das decisões tomadas, uma vez que eu era conselheira efetiva, eu participava das plenárias semanalmente. Então, hoje no Brasil se faz um trabalho incrível, né, Paulo? Nós temos 10 conselhos regionais, não é, no sistema. Nós temos o federal em Brasília e também em Brasília o CRN1, não é? E temos ao redor do Brasil vários outros conselhos regionais, sendo de São Paulo e Mato Grosso do Sul, CRN3, do qual eu sou inscrita, é a minha jurisdição, penso que a sua também. Sim, sim. A nossa profissão é uma profissão jovem, não é? É uma profissão de regulamentação jovem, nós comemoramos 50 anos de regulamentação da profissão faz 2 ou 3 anos, enfim. Temos muito ainda a conquistar, muitos desafios já foram vencidos, mas acho que há ainda um longo caminho para o nutricionista se estabelecer em diferentes áreas, né? Eu sou uma otimista em dizer que o nutricionista bem formado encontrará lugar nas próximas décadas, independente das mudanças que nós estejamos observando em relação ao surgimento de novas profissões e ao desaparecimento de outras, né, Paulo? Nós vivemos aí um momento de pandemia em que nós podemos observar o surgimento de profissões que não existiam há décadas atrás e o desaparecimento de outras profissões que há décadas atrás tinham um outro peso, uma outra visibilidade. Então, essa adaptação ela é muito importante, né? E falar da história da nutrição, nós estamos falando de uma história relativamente recente, uma vez que o curso mais antigo do Brasil é o curso de graduação da USP, né, que é de 1939, a primeira turma se formou em 1940, eram 19 alunos, salvo engano todas mulheres, e os outros cursos foram aparecendo ao longo do tempo no Brasil. Hoje, obviamente, o número é bem maior, mas nós temos aí uma comemoração de 80 anos do curso de nutrição, que foi em 2019, não é? Então, eu vejo que com o advento da internet, com as mídias digitais, com as mídias sociais, nós avançamos muito em outras searas, né? E, obviamente, novos desafios se apresentaram. Então, eu comecei, respondendo a sua pergunta de modo mais simples, talvez, a pensar na nutrição, quando eu percebi que gostaria de lidar com pessoas, de ter uma profissão de ação direta com as pessoas e que a fome era uma grande preocupação. Então, eu imaginava trabalhar numa ação social muito direta, relacionada ao que se faz, por exemplo, em áreas emergenciais de fome no Brasil e no mundo. Estudos na área de nutrição, antes de 2019, tinham como referência o Krause, né? Que é um famoso livro, um famoso tratado de nutrição. Eu, quando estudava nutrição, eu sempre fui muito crítico com ele, né? Porque ele não refletia a realidade do Brasil. E o Brasil é um país continental, né, gente? De grandes culturas, proporções, alimentos, que faz ele ser essa pátria tão diversificada, porém com características únicas, né? Essa organização do Tratado de Nutrição e Dietoterapia veio para isso, né? Como surgiu a ideia? Olha, essa colocação sua é muito interessante, Paulo, porque embora eu seja de uma geração diferente da tua, eu também iniciei os meus estudos com a Krause, né? E que, como você falou, não há demérito nenhum, é um grande livro, né? Uma grande obra, sedimentada já por décadas de revisões. No entanto, é um livro que não é brasileiro, ele não apresenta tabelas brasileiras, ele não apresenta dados brasileiros, também não foi obtido por meio do empenho ou da massa crítica de nutricionistas e estudiosos da área de alimentação e nutrição no Brasil. Então, na verdade, o Tratado de Nutrição e Dietoterapia, que foi publicado em junho de 2019,
eu e a doutora Luciana Rossi tivemos a imensa alegria de poder fazer o lançamento dessa obra nesta casa que antes eu me referia, que é a Faculdade de Saúde Pública da USP, que é sede do curso de nutrição mais antigo do Brasil. Então, no dia 15 de junho do ano passado, nós fizemos um lançamento num sábado pela manhã e pudemos contar com a presença de alguns autores, colegas, estudantes, para prestigiar o lançamento dessa obra, que, como eu disse, é uma obra de 112 páginas em português e, sobretudo, e além disso, de ser editada e publicada em português, elaborada por pesquisadores e professores de diferentes instituições do Brasil, seja professores, pesquisadores, desde a Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal da Grande Dourados, Universidade Federal de Santa Catarina, a própria USP, enfim, a Universidade Federal do Amazonas. Tivemos a participação ampla dos estados brasileiros e de pesquisadores de todas as áreas. Na verdade, a doutora Luciana Rossi já publicava pela editora GEM, ela já tinha 2 obras bastante sedimentadas nesse segmento da nutrição, que é a Nutrição em Academia e a Avaliação Antropométrica, um livro de antropometria, e a editora GEM fez esse convite, então, para desenvolver o projeto do tratado. Então, nós dois tivemos essa grande, digamos, possibilidade, essa grande sorte, esse grande convite, que foi de trabalhar no projeto de um tratado em português, que pudesse ser organizado por 2 nutricionistas doutoras, ou seja, que fizeram da vida acadêmica, da atuação na docência, a sua escolha de trabalho, não é? Tanto eu quanto a doutora Luciana Rossi somos da área de docência, estamos na docência há mais de 20 anos, e nessa medida nós tínhamos essa identificação da necessidade de ter um tratado brasileiro com nutricionistas eminentemente. Mas não tem outro profissional, então, no tratado? Obviamente tem, não é um corporativismo cego, apenas uma possibilidade de privilegiar a categoria, construindo um tratado com a massa crítica de nutricionistas de todo o Brasil. Então, você muito bem pontuou que tem muitos capítulos, e você vai perceber que em todos os capítulos nós temos nutricionistas envolvidos e puxando essa caravana aí de informações e de relatos ao longo da obra. A nossa grata surpresa foi perceber que os nossos colegas nutricionistas amplamente responderam sim ao convite, numa generosidade imensa, porque publicar livros nesses tempos em que nós vivemos no Brasil é um ato de resistência. Vivemos um período político, social, econômico muito conturbado, não é? De liberdades individuais muitas vezes não reconhecidas, uma situação de não respeito a direitos humanos e, enfim, a vários direitos trabalhistas, de tal forma, Paulo, que foi um grande desafio e que a editora Guanabara Kugan, que faz parte do Grupo GEM, abraçou lindamente, né, e pôs no mercado essa obra que eu chamo de obra-prima, um masterpiece, na medida em que é uma obra escrita por brasileiros, para brasileiros, com dados brasileiros, né? E a Guanabara Kugan comprou essa ideia e colocou no mercado um livro de diagramação e editoração belíssimos. Você tem o seu exemplar, sabe que é um livro de colorido que facilita a leitura, de diagramação que te convida a ler, redigidos de uma maneira didática por pessoas que são expertises na área. Evidentemente que sempre há o que melhorar, sempre é possível melhorar, mas essa primeira edição ela sai assim com chave de ouro, porque nós temos uma leitura que permite um alcance muito diferenciado.
Então, você comentava comigo antes da nossa conversa que tinha percebido que havia um capítulo falando sobre a alimentação dos povos indígenas. E, de fato, isso é um diferencial, né? O capítulo de povos indígenas foi escrito pela doutora Karine e o doutor Crésio, que são da Federal da Bahia, e é um capítulo lindamente escrito, envolvendo aí a questão da alimentação. E não só esse capítulo, né? Se nós pegarmos a parte de alimentos, nós vamos perceber que nós temos alimentos regionais, alimentos funcionais, alimentos irradiados, alimentos orgânicos, escrito muito bem pela Elaine Azevedo, enfim, alimentos irradiados, que foi escrito pelo Dr. Gustavo Fanaro, que atualmente trabalha na Universidade Federal do Amazonas, mas que trabalhou com essa temática aqui em São Paulo, no INPE. Temos medalhões da nutrição no sentido de quem é o medalhão? O medalhão é sempre aquele que investiu na sua carreira acadêmica, investiu na sua carreira docente, né? Então, temos jovens nutricionistas, medalhões, no sentido de que merecem mesmo uma medalha em reconhecimento ao seu empenho na nutrição. Temos nutricionistas menos jovens, mais experientes, mas, enfim, eu acho que nós conseguimos construir uma obra que traga um sentimento de empoderamento do nutricionista. Eu brinco sempre com a doutora Luciana que é um tratado para chamar de meu, para o nutricionista brasileiro chamar de seu, né? Então, todos os autores generosamente colaboraram, né? A sua colaboração valiosa permitiu a construção do tratado, respeitando prazos, trazendo uma linguagem acessível, mas também profunda, no sentido de que, em se tratando de um tratado, a proposta é que nós tenhamos, num mesmo local, vários temas discutidos com uma abrangência pertinente à necessidade do estudante e do nutricionista. Então, acho que eu e a Luciana Rossi, nós nos enxergamos na obra. A doutora Luciana Rossi é autora de alguns capítulos também, uma vasta experiência na área de esportes, ela é uma companheira parceira de muitos anos, não poderia haver melhor. E eu me sinto completamente grata e privilegiada em poder acompanhar possivelmente as próximas edições dessa obra. Eu e a doutora Luciana discutimos em vários momentos quais capítulos poderão vir a fazer parte, mas eu não vou te contar, Paulo, porque isso fica de surpresa para a próxima edição. Mas, enfim, essa perspectiva de ter um livro pensado para o nutricionista, eu acho que é interessante. Quando você coloca assim que a Krause, a gente não se reconhecia na Krause, né, Paulo? Era porque a Krause, de fato, é uma grande obra, mas uma obra que não é nossa, né, que não fala do nosso país, que não traz uma tratativa de alimentos, inclusive, que nós temos no Brasil. E eu, quando era estudante, ainda hoje me deparo com os grapefruit da vida e fico me perguntando o que está fazendo lá. Então, ter um tratado, ter qualquer texto, né, Paulo, que converse conosco, na medida em que eu encontro uma jabuticaba, eu me reconheço mais do que quando eu encontro uma amora, né? Se bem que amora nós temos no Brasil, mas enfim, nós temos frutas vermelhas, né, típicas da região europeia que acabam aparecendo as berries em vários artigos e muitas vezes nós não nos reconhecemos nestas berries. As nossas berries são outras. Então, essa semana eu participei de uma pesquisa que está sendo realizada pelos professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, do Mato Grosso do Sul, da Grande Dourados, agora estou em dúvida, mas sobre frutas do Cerrado, e me deparei lá com várias frutas que eu nunca tive oportunidade de experimentar, nunca tive oportunidade de pegar nas mãos, e só as conheço por meio dos livros de alimentação e nutrição. Então, como você muito bem falou, Paulo, o Brasil é um país de dimensão continental, com diferenças imensas, não só
na alimentação, né, na cultura, na música, como na fala, no sotaque. Nós somos um país que facilmente se identifica, ou se identificam pessoas de diferentes regiões. E o tratado também tinha esse desafio, né, Paulo, de trazer a realidade de diferentes profissionais, de trazer a participação de colegas de diferentes locais. Então, nós temos a Universidade Federal Fluminense, com a doutora Denise Mafra, nós temos o pessoal de Paraná, nós temos capítulo de alimentação e ética e bioética com a Carol Rosanelli, nós temos capítulos de macro e micronutrientes, minerais, nós falamos de doenças diversas. Então, nessa perspectiva, é comum que cada autor acabe dando um pouco da sua cara ao capítulo, muito embora haja uma orientação geral, né? Mas já num primeiro momento, eu e a doutora Luciana Rossi ficamos muito felizes com o resultado. Quando nós começamos a receber os primeiros capítulos, nós ficamos envaidecidas com o cuidado, o esmero com que cada autor escreveu o capítulo. E a nossa pretensão é que o tratado se perpetue, né, como uma obra de consulta do estudante de nutrição, que o Rossi Poltronieri seja a Krause, como você disse, né? Com todo respeito às autoras norte-americanas, inclusive a doutora Krause, já falecida, salvo engano, nós somos muito gratas por essa oportunidade e estamos rotineiramente pensando em como melhorar a obra para as próximas edições, que temáticas abordar, como abordar, porque nós, como conversamos anteriormente, Paulo, nós vivemos um momento, há um momento na sociedade já há algum tempo de uma certa crise ética, né, Paulo? E nós tentamos buscar profissionais que pudessem colaborar com o real sentido da informação científica, técnico-científica, não é? E nós tivemos a colaboração de todos. Então, o tratado, que é um livro pujante, é um livro grande, muitas pessoas disseram assim, nossa, vocês devem ter tido muito trabalho para fazer esse livro. Mas, de fato, nós tivemos o trabalho na medida, porque nós fomos agraciadas com autores muito comprometidos. O ano passado, nós tivemos oportunidade de participar do lançamento do tratado no CONBAN, Congresso Brasileiro de Nutrição, que aconteceu em Teresina, no Piauí, não o CONBAN, o CONBAN, que aconteceu em Teresina, no Piauí, um congresso com vários estudantes e profissionais, organizado pela doutora Dilina Marreiro, que é professora titular da Universidade Federal do Piauí. Tivemos a oportunidade de fazer o lançamento em São Carlos, na Unicep, com as professoras Maria Silvia Barros e a Valéria Schneider. Fomos a Florianópolis fazer um lançamento com a doutora Sandra Mello, que é autora de um dos capítulos. Ano passado, o curso de nutrição da Federal de Santa Catarina completou, acho que 40 anos. Nós temos vários autores da Federal de Santa Catarina, o próprio Dr. Francisco de Assis Guedes Vasconcelos, que é um ícone da nutrição brasileira, né? Ele faz a apresentação junto com a doutora Liliana Bricarello. O prefácio é do Dr. Marcelo Rogério, um jovem nutricionista que é professor da Faculdade de Saúde Pública. Eu digo jovem no sentido de que mesmo cronologicamente já não seja de uma geração tão jovem, mas são jovens nutricionistas na medida em que nós temos agora uma presença muito forte de nutricionistas doutores e pós-doutores nos cursos de nutrição no Brasil inteiro. Então, isso também tem a ver com a possibilidade de construir o tratado, né, Paulo? Quando eu estudei, era muito difícil ter um professor mestre ou doutor. Por quê? Porque não haviam programas de alimentação e nutrição no Brasil, ou programas de mestrado e doutorado na área de alimentação e de nutrição, ou de ciência dos alimentos, que abarcassem os nutricionistas, né? Nós não tínhamos essa massa crítica formada. Hoje, né,
por conta do histórico, né, nós temos vários nutricionistas com formação acadêmica avançada e pesquisadores em diferentes áreas. Isso permite, por exemplo, que a gente consiga construir um tratado, que eu acho que seria uma obra inimaginável há 30 anos. Durante a seleção, doutora Fabiana, dos capítulos, dos assuntos que foram tratados durante o Tratado de Nutrição e Dietoterapia, teve algum tema que te surpreendeu pela inovação ou pelo conteúdo? Olha, Paulo, como eu disse anteriormente, eu e a doutora Luciana Rossi ficamos muito satisfeitas com o recebimento dos capítulos. Chegava a ser até engraçado que nós recebíamos os capítulos e a gente começava a ler e a Luciana dizia assim, estou com vontade de ler o capítulo inteiro agora, mas nós estávamos em outra atividade. Eu disse, Lu, na verdade dá vontade de voltar a estudar nutrição, né? E o que nós queríamos era isso mesmo, um livro que quando o profissional ou o estudante começasse a ler, tivesse assim, dá vontade de continuar lendo. E embora a diagramação seja muito bonita, o livro colorido, eu sempre entendo que o livro é nosso. Então, o livro permite você pegar a caneta e marcar, colocar um marca-texto. Então, eu seria injusta com alguns dos autores se dissesse que este ou aquele capítulo me surpreenderam positivamente. Na verdade, a Guanabara Kugan foi muito parceira em permitir figuras de tamanha qualidade, você deve acompanhar. Tentamos, na medida do possível, ter figuras coloridas, com perspectiva de nossa autoria, no sentido que foram propostas pelos autores. Os pedidos individuais puderam ser atendidos desta ou daquela figura, tabelas, enfim. Eu te digo, Paulo, que até hoje, na minha preparação de aulas, eu consulto o tratado. E fico muito feliz com os meus alunos que podem, na minha biblioteca, que é um setor da biblioteca da faculdade, acessar o tratado virtualmente, num banco de dados que várias universidades têm. A própria doutora Luciana Rossi, que é coordenadora do curso de nutrição da Universidade de São Judas, também tem acesso ao Tratado de Nutrição e Dietoterapia na minha biblioteca. Eu, que sou professora do Centro Universitário FAM, também tenho acesso ao tratado na minha biblioteca. Então, isso facilita muito, porque, veja, quando se tem um capítulo de políticas públicas ou de guias alimentares, o aluno tem a oportunidade de fazer a leitura com antecedência, ou então após a sua aula, e ter em suas mãos, literalmente, por meio do seu celular, tablet ou do notebook, o acesso a diferentes obras na biblioteca, dentre as quais o tratado. Né? E eu sempre brinco, eu digo, olha, vamos ler no tratado, porque é um tipo de situação que não há conflito de interesse, porque, na verdade, é uma obra construída para ser consultada por alunos e consultada por profissionais. Então, eu e a Luciana estamos muito contentes nessa medida, pela receptividade, pela recepção que o tratado teve na comunidade acadêmica, na comunidade científica brasileira. Nós vivemos um período de crise econômica grande, mas as pessoas conseguem enxergar o valor do tratado, o investimento que é feito no tratado como uma obra de consulta. Isso é muito importante de observar, Paulo, porque no momento em que nós temos a internet a nosso dispor, ter ainda uma geração, ou várias pessoas que optam em ter o livro impresso nas mãos, para que possa ser acessado quando falta luz. Você me contava em um episódio da sua vida profissional em que faltou luz, você teve que se adaptar à situação. Então, o livro impresso é isso, ele não depende de rede, ele não depende de luz, não pelo menos de luz elétrica, desde que eu tenha uma luz natural, eu posso, inclusive, fazer uma leitura tranquila, num ambiente ao ar livre, por exemplo. O livro permite aquela interação que as pessoas da minha geração talvez curtem muito, que é, como eu disse anteriormente, poder escrever. Evidentemente que no tablet, hoje em dia, você faz anotações, mas
a relação é diferente, né? Nós temos ainda muito o hábito da leitura em papel. Evidentemente que estamos todos atentos à questão ambiental. O tratado também ele se apresenta na forma de e-book, a Guanabara Kugan comercializa na forma de e-book, mas eu sou suspeita para falar que eu realmente, quando pego o tratado na mão, eu sinto um grande prazer em perceber como a nutrição, como os nutricionistas brasileiros avançaram no sentido de se apropriarem da ciência e da informação. Então, nesse período de pandemia, acho que todos estamos de acordo que só a ciência pode nos fazer sair dessa situação. Só a ciência pode nos fazer avançar. Estamos todos aguardando, eu diria que ansiosamente, por uma vacina desenvolvida capaz de ser usada no combate à Covid, e talvez as pessoas entendam agora o valor do investimento em educação e pesquisa, porque me parece, Paulo, que se não entenderem nesse momento qual é a importância de se investir em educação e ciência, talvez não tenhamos outro momento, né? Não podemos permanecer nesse negacionismo em que alguns governantes permanecem e, como nutricionistas, ou seja, profissionais da área da saúde, nós temos que ter um compromisso firme com a ciência, não é? Só a ciência é capaz de combater fake news. Só uma leitura atenta é capaz de fazer a interpretação correta e não nos colocar naquela cilada, né, Paulo? O tratado, ele, de diversos tópicos que ele tem, ele fala sobre temas bem inovadores para muitos nutricionistas, né? Como genômica nutricional e as ciências ômicas, né? O que seriam esses temas, né? E por que o grau de importância dele está presente no tratado? Essa é uma boa pergunta, sabe, Paulo? Nós inserimos vários capítulos pensando nessas novas portas que a nutrição tem abrido. E vários nutricionistas envolvidos, tanto com as ciências ômicas, a metabolômica, né, o estudo dos metabólitos, quanto a genômica propriamente dita, mais relacionada à questão genética propriamente dita, no sentido das expressões gênicas, da sua relação com a alimentação. Nós temos que entender que são ferramentas de trabalho para o nutricionista, mas que nós estamos ainda distantes de usar essas ferramentas como um método, aspas, diagnóstico, digamos, né? Estamos no caminho de usar essas ferramentas pensando em biomarcadores, pensando em num mapeamento genético de alguns grupos, mas mesmo hoje com testes genéticos, eu diria que eles são testes preditivos. Ainda assim, não são conclusivos, né? São preditivos, ou seja, é preciso levar em consideração também a situação clínica do paciente. Então, a nossa ideia, a minha e da Luciana Rossi, foi de convidar pesquisadores que são reconhecidos nessa área e que são nutricionistas, como, por exemplo, o Dr. Marcelo Rogero, a doutora Cristiane Cominetti, da Universidade Federal de Goiás, a doutora Aderuza Horst, nutricionista também da Universidade Federal de Goiás. Me ocorre, eles três, basicamente, escreveram esses capítulos, mais a equipe da USP, né, da doutora Dirce Marchione, do doutor Alexandre Macedo Silva, enfim, de outros pesquisadores que acabaram escrevendo sobre metabolômica. Então, é uma oportunidade de leitura para que nós entendamos que novas ferramentas vão ser utilizadas pela nutrição nas próximas décadas, né? E você falou inovador, acaba sendo inovador mesmo, Paulo, porque se nós observarmos a matriz curricular dos nossos cursos ainda não alcança, né, esses desdobramentos. Então, as instituições de ensino estão se esforçando
para incluir nas suas matrizes conteúdos que dizem respeito, por exemplo, à questão da fitoterapia, à própria nutrição esportiva, à metabolômica, à nutrigenômica, à nutrigenética, né? E várias outras temáticas. Há sempre uma luta do corpo docente, junto com coordenadores e as diretrizes do MEC, né? Nós somos perdendo horas ao longo dos tempos, então hoje a matriz curricular dos cursos de nutrição são variáveis, né? Há uma carga horária mínima, mas é variável. O importante é que o aluno seja exposto àquela questão, né? Exposto àquele questionamento, exposto àquela tensão, eu costumo dizer. Nós temos, por exemplo, resoluções para o nutricionista prescrever suplementos, e temos resoluções para o nutricionista prescrever fitoterápicos. Nós não precisamos de resolução para o nutricionista prescrever alimentos, porque é o nosso objeto de estudo maior. Mas por que eu estou comentando isso junto com a tua pergunta? Porque nós vamos, ao longo do tempo, buscando informações sobre essas temáticas, mesmo aquelas que não foram abordadas com profundidade durante a faculdade. Eu costumo dizer, alguém me diz assim, qual é a melhor faculdade para você estudar? Muitos me perguntam, né? Muitas vezes eu sou conduzida a dizer assim, naquela que você estudar, né? Naquela em que você não for um mero aluno, espectador passivo, naquela instituição em que você for estudante ativo. Né? E o que é ser um estudante ativo? É dar a oportunidade para o seu professor ser um tutor de informações e perguntar para ele, professor, qual é a referência, se é que ele não apresentou ao fim da aula, a bibliografia consultada, qual é a referência que foi usada para essa informação? Isso não é fazer checklist com o professor, mas é se apropriar de uma referência bibliográfica que o professor apresenta no plano de disciplina, né, e cobrar da sua instituição que tenha lá livros, literatura, informação atualizada, não é? Então, quando eu finalizo a minha aula e mostro o Tratado de Nutrição e Dieterapia, o meu aluno já reconhece. Ah, professor, eu já vi esse livro na biblioteca, eu já li um outro capítulo, ele está lá, ele é de 2019. Bom, então se ele é de 2019 e eu tenho um outro livro de 2016, o meu aluno sabe que a perspectiva de encontrar as informações mais atualizadas é naquele mais recente. Claro que o livro ele tem uma vida útil, né? Porque a informação tem uma vida útil. Muito embora você tenha nutrição e dietoterapia, nós temos uma página no Instagram que é o @tratadorp, Rossi Poltronieri, né? O @tratadorp, e uma leitora escreveu, é a Bíblia da Nutrição Contemporânea. Eu disse, bom, puxa, muito obrigada. Mas como não somos todos cristãos, eu poderia dizer que é o livro sagrado da nutrição contemporânea. Nós temos essa pretensão, sim. Nós temos essa pretensão por quê? Porque ele é um tratado, né? Ele é um tratado, ele se apresenta com essa pujança, né? Nós não vamos fugir à responsabilidade de trazer a solidez que um tratado exige. Então, ele mescla capítulos clássicos, como eu disse, e capítulos menos clássicos, como você abordou, inclusive quando nós temos aditivos alimentares, alimentos irradiados, não é? E essa questão de ter alimentação de povos indígenas foi muito interessante, porque nós estávamos num congresso em Dourados, na Universidade Federal da Grande Dourados, uma universidade jovem, que tem um pouco mais de 10 anos, acho que deve ter uns 11, 12 anos, salvo engano, e um nutricionista pegou o tratado na mão e disse, livro muito bonito, parece bem escrito, gostei dos capítulos, mas ele disse para a colega, aposto que não tem nada sobre índios ou povos indígenas. Aí eu ouvi, eu disse, desculpe, dá licença, procure tal capítulo. Então, ele ficou tão entusiasmado que ele disse assim, olha, eu estava em dúvida de fazer um investimento agora, mas a minha dúvida passou. E ele imediatamente
adquiriu o livro. E quando nós ficamos felizes, quando as pessoas adquirem os livros, não é por uma questão outra, senão ficar feliz que o conhecimento esteja na mão de quem vai usar isso, né? De quem vai ler, do aluno, do profissional, do colega. Nós precisamos ter a fundamentação para a argumentação, né, Paulo? Como é que eu vou discutir por que o jejum prolongado pode não ser uma opção adequada para tais e tais pessoas, ou mestre naquela condição, se eu não estudo bioquímica, se eu não estudo fisiologia, se eu não estudo a questão da fisiopatologia. Então, o tratado ele traz um pouco de tudo, e ele é um livro de investimento garantido por isso. Quando eu leio um capítulo daqueles, eu abarco uma série de informações, né? Isso é importante, por quê? Porque nem sempre nós conseguimos ter diferentes livros de diferentes áreas. Então, ter um livro base, né, como se fosse um livro texto, é muito importante para o encaminhamento das informações. Eu confesso que mesmo depois de 25 anos de formada, eu sento à mesa para fazer a leitura, seja do tratado ou de outra obra, e sempre incluo alguma informação importante. Sempre aprendo. Né? Sempre aprendo. Então, eu acho que é esse convite que a gente tem que fazer. Que a nutrição se aproprie, que o nutricionista se aproprie das suas áreas de atuação, da sua possibilidade de trabalho, da sua sabedoria, que é diferente de conhecimento. Nós somos uma categoria muito especial, né, Paulo Henrique? Eu tenho repetido isso em várias falas. Nós somos a única categoria que consegue acompanhar, compreender e deliberar por um longo processo, que é desde o plantio, colheita, transporte, armazenamento, higienização, preparo, acondicionamento, consumo de alimento. Não há outra profissão que se preocupe com tantas coisas, né? É verdade. A nutrição é muito rica, tem muitas ramificações, né? E o tratado é uma prova viva disso, né? Cada capítulo é muito diferente de outro, mas não deixa de ser nutrição. Algo que me instiga muito é que muitas pessoas que não entendem de nutrição vê o profissional nutricionista somente como prescritor de dieta ou que faz a pessoa emagrecer. A pessoa que pega esse tratado, vê quanto de áreas, quanto de segmentos a área de nutrição tem, se repensa e vê que o nutricionista não é só o que prescreve dieta, é o que faz a pessoa emagrecer, né? É um alerta que a área de nutrição envolve políticas, envolve indústrias, envolve sociedade, envolve conceitos, e o tratado é essa reunião de tudo, né? Olha, você falou muito bem, Paulo. Viver é um ato político, comer é um ato político, escolhas são baseadas em escolhas políticas. E quando nós nos deparamos com essa situação que você colocou, alguém que enxergue o nutricionista como um mero prescritor ou um mero emagrecedor, nós deixamos de explorar a magnitude da nossa profissão, que tem como objetivo principal a manutenção do direito humano à alimentação adequada, ou seja, a questão da segurança alimentar, que está lá na missão, inclusive, do Conselho Federal de Nutricionistas. Nós somos um profissional essencial para a garantia do direito humano à alimentação adequada. Nós temos a presença de nutricionistas em programas importantíssimos, como o programa o PNAE, ou o PAT, enfim, programas que estão relacionados com a alimentação do trabalhador, com a alimentação escolar, com a merenda infantil, com toda aquela discussão que nós tivemos há tempos atrás aqui em São Paulo, quando houve uma proposta nefasta da farinata, e o Conselho Regional de Nutricionistas... É complicado. O Conselho Regional de Nutricionistas se posicionou firmemente. Então, essas questões, né,
nós somos desafiados rotineiramente a trazer à sociedade o que podemos fazer, mas só um nutricionista bem formado e bem informado é capaz de fazer essas mudanças. Nós nos deparamos com esse governo atual, cuja a primeira atitude ao assumir o governo foi a extinção do CONSER. Então, nós vivemos tempos difíceis, né? Quando um governo extingue o Conselho de Segurança Alimentar, ele diz a que veio. E nós estamos aí, então, nessa batalha constante por meio das entidades de classe para ou recobrar direitos ou tentar avançar na construção de um país menos desigual e com mais justiça do que injustiça. Então, na medida em que nós temos o Brasil voltando ao mapa da fome em 2020, né, com a questão da insegurança alimentar avançando, nós temos que nos perguntar, como nutricionistas que somos, de qual lado nós estamos. E é importante falar nisso, né, Paulo Henrique? Porque em breve nós teremos eleições para prefeito, eleições que podem mudar ou não a composição da Câmara de Vereadores da cidade, e é preciso que nós nos atentemos. Quais partidos defendem os direitos humanos, os direitos à alimentação, à saúde? Que candidatos têm uma proposta clara em relação à saúde e educação? Se é que a pessoa que vai nos ouvir está preocupada com essa situação, né? Se é que nós somos nutricionistas, nós temos que nos perguntar sobre isso. Porque depois, como que nós queremos ações com apoio governamental se nós temos um parlamento construído com uma bancada que é chamada de bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia? Nós precisamos, de fato, ter bancadas compromissadas com saúde, com educação, com cidadania, com direitos das pessoas com necessidades especiais, com direitos à comunidade LGBTQ+, à cultura queer, a todas as minorias no sentido dos direitos da sociedade, né? Os quilombolas, os povos indígenas, todos aqueles que têm visto os seus direitos serem afetados nos últimos tempos. Então, um tratado de nutrição e dietoterapia não é só um compêndio de informações de nutrição. Se você teve a oportunidade de ler, Paulo, a apresentação da obra, como eu comentei anteriormente, escrita pelo Chiquinho, né, pelo Francisco de Assis Guedes Vasconcelos e pela Liliana Bricarello, você teve a oportunidade de ler uma apresentação dentro de um contexto. E eu acho que é isso que o nutricionista não pode perder, Paulo. Contexto. Qual o contexto da situação? Jejum é bom? Em que contexto? Couve crua é bom? Em que contexto? Daí que a doutora Fabiana Poltronieri falou de política é muito importante, visto que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, ou seja, 6 anos só que o Brasil é considerado lá fora desse mapa da fome. E se o nutricionista, que é o profissional da alimentação, não se enganja politicamente nisso, o Brasil volta para esse mapa da fome. E para sair de novo, não é que questões de 1 ano ou 2, não. Pode se virar décadas. Então, a educação da sociedade é fundamental. E o profissional nutricionista é um formador de opiniões. Então, ele tem que estar envolvido nesse conceito também. Parabéns à doutora Fabiana Poltronieri por se posicionar, que às vezes é uma visão que muitos não têm. Muitas pessoas são muito de aceitar o que acontece. E, ao ser isso, é conivente com as situações que ocorrem. Paulo, é preciso que a gente faça um exercício de reflexão. Não apaixonado, um exercício de reflexão que busque, de fato, escreva os valores que você admira. Quais são os candidatos que estão expressando aqueles valores na sua fala? Quando nós temos
uma fala amorosa, uma fala preocupada com a educação, nós corremos menos risco de ter um mal político. Algumas pessoas dizem assim, os políticos são todos iguais. Eu discordo. Discordo veementemente e tenho prestado atenção na retórica de políticos ao longo das últimas décadas e você pode perceber que tem políticos que você acompanha o discurso e as palavras que se repetem não são as palavras que se espera ouvir. Você não ouve a palavra povo, você não ouve a palavra alimento, educação, escola, professor. Você ouve palavras referentes à economia, a algo estático, né? A ponto de nós termos hoje aquilo que se chama de gabinete do ódio. Tamanha a retórica caracterizada. É muito importante que nós, professores, nutricionistas ou não, sejamos sempre, nós estamos nos aproximando do dia do professor, estamos a alguns dias do dia do nutricionista, que passou, que foi dia 31 de agosto, agora 15 de outubro, dia do professor, então, relativamente E o datas aniversário, hein? próximas. Faço aniversário no dia do professor. Belo dia para se aniversariar, hein, Paulo Henrique? Parabéns antecipado. Obrigado, Então, doutora. nós temos esse compromisso. Então, quando nós ficamos felizes com o tratado, é nessa perspectiva da educação. É na perspectiva de ter uma nutrição baseada em evidências, uma nutrição baseada em ciência, uma nutrição que valoriza profissionais nutricionistas de diferentes áreas do saber, de diferentes instituições, mas que reconhece quem são os profissionais, quem são as pessoas que podem e que devem falar sobre aquela temática. Então, onde eu vou buscar referência? Nós vivemos em tempo de Instagram, tudo bem, você pode seguir meu Instagram, @FabianaPoltronieri, mas eu preciso saber quem você segue. Né? A que serve aquela conta no Instagram? Se é meramente eu sigo uma pessoa, mas se eu busco informações da área de alimentação e nutrição, onde estão as fontes? Então é preciso que nós estejamos muito atentos para nós não sermos coniventes com informações equivocadas, com fake news. Né? O nutricionista tem que estar compromissado com uma informação clara, precisa, objetiva, amparada por referências que sustentem aquele argumento. Não é? Porque o que eu vejo hoje, Paulo, é que inclusive alguém mais desavisado que pega um artigo que ele diz, bom, este artigo bom foi publicado numa revista boa, mas não consegue interpretar de maneira adequada. Então não basta ler. Nós temos que ler e interpretar, e não perder aquela relação que eu falei, contexto. O contexto é que é importante, não é? Então, por exemplo, dietas restritivas são bem-vindas? Depende, que contexto? Grosso modo, para a população, não. Mas se eu tiver uma situação que depende de uma terapia, de uma dietoterapia, talvez eu tenha uma situação mais restritiva. Então, depende. E essa capacidade de reflexão, de levar o alimento além do seu nutriente, além da sua composição nutricional, mas entender o significado do alimento, o significado da alimentação, também é trabalho do nutricionista. Então, eu não vejo outra opção, Paulo, não consigo enxergar outro caminho que não seja o da leitura, que não seja do estudo. É a única maneira da nossa profissão ficar amalgamada como aquela que representa uma categoria que está profundamente preocupada e envolvida com as questões de alimentação e nutrição. Seja numa condição de insegurança alimentar ou não. Nós temos que lutar para que a fome não seja uma realidade. Você muito bem falou que o Brasil deixou o mapa da fome da ONU em 2014. Nós temos um guia alimentar publicado em 2014, um guia alimentar para a população brasileira. Temos um guia alimentar para crianças menores de 2 anos publicado em 2019, portanto, nós temos materiais recentes aí
produzidos pelo Ministério da Saúde e que são boa fonte de informação na tratativa dos aspectos da alimentação e nutrição para a população como um todo, né? E o nosso trabalho é esse, ser um questionador, ser um provocador, mas também ser solidário com os colegas inscritos, apoiar as nossas instituições. Nós temos agora, em janeiro de 2021, o Congresso Brasileiro de Nutrição, o CONBRAN, que certamente é o maior e melhor congresso de nutrição do Brasil. Eu já estou inscrita, obviamente. Ele será online por uma questão na perspectiva da pandemia, mas temos aí que nos manter vivos no sentido da informação. Então, eu acho que esse é o desafio quando você me perguntou sobre o meu currículo. Acho que o currículo são o que nós fazemos e continua a ser respondido no dia a dia. Então, na medida em que eu continuo apostando em futuros nutricionistas e na nutrição como uma ferramenta essencial para promover melhorias na sociedade brasileira, então eu encontro lugar para o meu trabalho nesse caminho. E, obviamente, que fico muito grata de estar com a doutora Luciana Rossi nesse projeto que você chamou, né? E que, de fato, é um projeto e que culminou com a primeira edição do Tratado de Nutrição e Dietoterapia. Então, esse bate-papo serviu para ver quanto amplo, quanto vasto esse Tratado de Nutrição e Dietoterapia brasileiro, né, tem, né, tantos fundamentos, ele instiga a pessoa a pensar. Então, leia as palavras da doutora Fabiana Poltronieri, não é uma palavra só de uma docente para o seu aluno, né? É de uma docente, uma nutricionista para o Brasil, né? Se informe, leia. E esse tratado, esse bate-papo foi sobre esse Tratado de Nutrição e Dietoterapia para vocês verem como amplo, como rico ele é. E aqueles que quiserem comprar, com certeza está nas mídias de vendas, a Amazon, via internet, compre, extingue, é um tratado que vale muito a pena. Eu comprei um meu, vai fazer um ano ainda, ele é muito rico e dificilmente ele vai ser algo para o passado. Pode ter atualizações, mas você vai ter uma base, você vai ter o pioneirismo nas suas mãos, né? Ele pode até ser vintage daqui a uns anos, mas você vai estar com algo pioneiro nas mãos. E a gente sempre tem que agradecer a pessoa que saiu daquela zona de conforto e fez algo novo, que foi a doutora Fabiana Poltronieri e a doutora Luciana Rossi, na organização desse tratado. Parabéns, viu? Parabéns pela profissional, parabéns por não se habituar ao que todos se habituam, a buscar um novo, né? E aqueles que quiserem conhecer ou acompanhar a doutora Fabiana Poltronieri, como faz? Pelas redes sociais, tem um canal no YouTube riquíssimo, tem um trocadilho no nome, mas que é muito maravilhoso. Como faz, doutora? Paulo, você é um querido colega, agradeço já antecipadamente essa oportunidade dessa conversa, desse falatório, né, esse parlatório, porque eu falo muito, eu sei, mas agradeço o espaço que você deu ao tratado, é uma alegria ver um nutricionista abraçando o tratado com esse carinho, com esse prestígio. Eu, de fato, estou nas mídias digitais, no Instagram estou como @Fabiana Poltronieri, também no Facebook como Fabiana Poltronieri, e muito bem falado pelo Paulo Henrique, e o trocadilho que ele se refere, é que meu canal no YouTube, que você localiza lá com a doutora Fabiana Poltronieri, ele chama-se Fabiana com Vida, esse com de proposição com vida, com M de Maria. Enfim, procure a gente por lá, o @TratadoRP. É uma alegria ter um canal de acesso aos colegas nutricionistas, aos estudantes. Parabéns mais uma vez pela iniciativa Conexão Nutricionistas, que no próprio nome tem a nossa profissão, já fiquei apaixonada quando vi. Agradeço a oportunidade de estar aqui quando outras colegas e outros colegas já estiveram. Agradeço a você, Paulo Henrique, pela sua simpatia, pela sua bondade em ouvir, sua gentileza
e paciência no relato dessas situações, mas com certeza de que é assim que nós nos fortalecemos, estando unidos. Obrigada. Gratidão, doutora. Tchau. Tchau, obrigada.